A paz, queridos, eu sou o pastor Jefferson Santos e que prazer maravilhoso poder me comunicar com você através do meu canal aqui no YouTube e você também que acompanha o meu trabalho, minha vida ministerial, a obra que eu tenho realizado para o Senhor Jesus durante 12 anos pregando o Evangelho pelo Brasil. Você me acompanha aí na página do Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações, sempre pela nossa vida e pelo nosso ministério. Obrigado pela sua mão estendida sobre o nosso ministério. Deus possa continuar abençoando você ricamente. Eu quero compartilhar uma palavra rápida de Deus ao seu coração e tenho certeza que o Senhor Jesus, que comunicou essa palavra ao meu coração, Ele vai alcançar você, renovar você, abençoar você de um modo todo especial. Olhe o que diz a Bíblia Sagrada em Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu vou reler apenas a primeira parte. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu fiquei pensando o que é que leva Paulo a escrever à igreja na Galáxia e dizer a essa igreja que se gloriava na cruz de Cristo. Haja visto que alguns, olhando para a cruz de Cristo, têm um sentimento de vergonha, um sentimento de misericórdia, um sentimento de tristeza, de pesar. Isto porque quando alguns olham a obra de Cristo na cruz, só conseguem ver a pessoa de Cristo como aquele que sofreu, foi humilhado, que padeceu, que sofreu chicotadas, que bebeu vinagre ali na cruz, que foi humilhado, mas na verdade não conseguem fazer uma leitura da grande vitória que Deus estava concedendo à humanidade através do sacrifício de Cristo na cruz. E olhando para este texto, nós podemos descobrir que existe, olhando para este texto e para outros textos da Bíblia, que existe 3 grandes verdades sobre a cruz de Cristo que nós precisamos assimilar rapidamente para vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva no seu reino e na sua obra. A primeira grande verdade é que olhando para a cruz, nós entendemos a cruz como um lugar ou como a obra da reconciliação. Ou seja, olhando para a cruz de Cristo e para a obra de Cristo na cruz, nós assimilamos esta grande verdade, que Cristo estava nos reconciliando com o Senhor Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, o verso de número 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ora, se Jesus naquele dia estava morrendo, Ele estava simplesmente reatando o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, porque todos nós temos conhecimento, segundo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o verso 23, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas, por meio de Jesus Cristo, nós alcançamos a reconciliação com Deus, de modo que esta reconciliação gerou em nós o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, conforme está em João capítulo 1, verso 12, mas também o direito de adentrarmos no santuário de Deus com ousadia, como diz Hebreus capítulo 10, verso 19. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que temos agora a reconciliação em Deus e com Deus. O próprio Deus foi quem nos trouxe para perto dele. Nós não estamos distantes, nós não estamos sem direito de usufruirmos da bênção de Deus. Nós agora somos aqueles que fomos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e fomos colocados diante de Deus para vivermos a plenitude da sua salvação e do seu reino. Uma segunda verdade que aprendemos olhando para a cruz de Cristo é que a obra da cruz, ela que foi realizada por Jesus, ela simplesmente gerou em nosso coração uma liberdade plena. Talvez por isso Jesus deixou
estas palavras registradas no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, que conheceríamos a verdade e esta verdade nos libertaria. Que verdade é esta, pastor? A verdade da cruz. Jesus deixou no Evangelho de João registrado, através de João, o capítulo 8, verso 32, que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. A cruz veio como esta verdade libertadora. Por quê, pastor? Porque simplesmente todos nós, eu disse todos nós estávamos simplesmente numa condição de condenação. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O que é que Paulo está dizendo? É que desde o momento que eu tenho consciência da obra de Cristo na cruz, eu não sou mais um condenado. Isto porque, quando Jesus morreu, ele morreu para anular, para sepultar e para simplesmente acabar com toda a força do pecado contra a minha vida. Se você olhar para mim e disser: pastor, explique melhor isso, eu vou te dizer. Talvez eu fizesse uma pergunta para você e você me respondesse. Se eu disser a você assim: qual é maior, ou o que é que tem mais força na vida de um pecador? O pecado ou a consequência dele? Você diria assim: a consequência. E eu diria a você: e por que é que Jesus morreu apenas pelo nosso pecado e não pela consequência dele? Logo a resposta seria: ele morreu pelo pecado, porque morrendo pelo pecado não haveria a força da consequência contra nós. Logo eu estou deixando bem claro para você aquilo que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso de número 5 a 7, que na obra que Jesus realizou na cruz, ele simplesmente nos deu o direito de sermos libertos da força do pecado e da consequência do pecado. Logo, não há condenação para nós. Nós estamos salvos e livres para vivermos plenamente a vida de Deus e do seu reino nesta terra. Em terceiro e último lugar, olhando para a obra da cruz e olhando para a cruz de Cristo, nós temos uma terceira mensagem. É a mensagem da vida plena, satisfeita, plenamente realizada em Deus e por Deus. Isto porque, quando Jesus morreu, ele morreu para nos dar vida em abundância e nos liberar o acesso ao céu. Logo, você e eu nos tornamos, pela obra da cruz, cidadãos do céu. Nós assumimos novamente o nosso posicionamento de eleitos por Deus, de escolhidos de Deus, de amados de Deus. Pessoas que o Senhor separou e escolheu para Ele mesmo. Logo, eu e você nunca poderíamos, com as nossas próprias obras, alcançarmos este privilégio. Mas Deus, na eternidade passada, nos escolheu para, por meio da consciência que temos de que somos pecadores, e olhando para a cruz de Cristo, entendermos que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, tivéssemos direito de olhar para o céu e dizer para Deus: nós vamos morar neste lugar. E foi o próprio Jesus que diz que já está tudo pronto. No Evangelho de João, capítulo 14, ele disse que está tudo pronto, tanto no céu como as moradas do céu estão prontas para aqueles que o Senhor elegeu e que comprou pelo precioso sangue de Jesus e selou com o seu precioso Espírito para estar com Ele no reino. Logo, a terceira grande verdade que aprendemos com a obra da cruz é que Jesus, Ele morreu, que a obra da cruz revela que o que o Senhor Jesus fez por nós foi pleno, foi satisfatório, foi completo, foi suficiente para chegarmos a Deus. Então um dia nós estaremos no céu, tanto eu como você, para gozarmos da plenitude do reino de Deus, da bênção de Deus, do céu de Deus, e vamos poder agradecê-lo eternamente, louvando e adorando o seu nome. Você que foi alcançado por Jesus neste momento e através dessa palavra, que quer se render a Cristo, entregue o seu coração agora. Talvez você que já é cristão e ainda não tinha
assimilado essa mensagem da cruz como algo que foi pleno e completo na sua vida, tome consciência, o que Jesus fez é suficiente para te salvar e para te levar para o céu. Nada do que você possa fazer pode ajudar Deus na obra que Ele tem para realizar na sua vida. Só o que Jesus fez é que te leva para o céu. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você e com você. Senhor Deus, estenda a tua mão sobre o teu filho, sobre a tua filha, aqueles que estão se entregando, Senhor, em tuas mãos agora, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa cobri-lo com a tua boa mão e ajudá-lo. Dá a ele a consciência da salvação, o perdão dos pecados e renove a sua esperança e a sua fé. Aqueles que já são crentes, que o Senhor continue firmando, ajudando a perseverar na tua presença e prepará-los para um novo tempo e para uma nova época. Que o Senhor abençoe a vida deles em nome de Jesus. O Senhor possa continuar ajudando você na sua caminhada cristã. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo do pastor Jefferson Santos. Deus abençoe.